Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela presença. Meu nome é Luiz Guimarães, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios na Veolia e, particularmente, além de atender os clientes industriais, eu trabalho com projetos voltados à valorização do biogás, seja ele rota energética ou biometano. A gente vai falar aqui uns minutinhos sobre o papel do biogás na transição energética, né? Não sei se todo mundo entende um pouco o que é a transição energética. O mundo inteiro está falando em descarbonização, Acordo de Paris, Net Zero em 2050. E o biogás, a gente entende que ele é um dos elementos fundamentais para obter essa transição energética. Então, antes de falar de transição energética e como o biogás pode atuar, vamos falar como a gente pode obter o biogás, né? Então, o biogás ele pode basicamente ser obtido de várias formas, dentre elas através de aterros sanitários, né, onde a gente faz a disposição final de resíduos orgânicos, ou também de plantas de tratamento de efluentes sanitários, ou industrial, por exemplo, cervejeiras, alimentos e bebidas, que geram efluentes com bastante matéria orgânica. A partir da digestão anaeróbica desses efluentes, ou desses resíduos, a gente consegue extrair o biogás da matéria orgânica, produzindo biogás. No Brasil, né, o nosso maior potencial, sem dúvida, são os aterros sanitários, né, e hoje a Veolia já está trabalhando em um dos projetos, um dos nossos aterros. As principais plantas que existem no Brasil são provenientes de aterros, então o pessoal da Ecorbis que está aqui tem uma planta, tem o pessoal da Marquise que tem, a Ciclus tem. No entanto, existem outras fontes, né, resíduos orgânicos como indústria de processo de alimentos, como Nestlé, PepsiCo, várias outras que trabalham a matéria orgânica, também pode ser uma grande fonte de biogás. Hoje a gente tem várias pequenas plantas de geração de biogás, principalmente no Paraná, em Minas, em São Paulo, mas grandes plantas estão surgindo principalmente por conta da vinhaça da indústria de açúcar e álcool, que a gente diz que é a próxima fronteira do biogás. E quando a gente produz o biogás, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Vou usar o biogás para gerar energia ou vou gerar o biogás para gerar o biometano? Essa é a maior dúvida que os investidores e os desenvolvedores de projetos têm quando vão trabalhar com biogás. E, na verdade, não existe uma regra, né? Não é uma bala de prata, não existe uma receita de bolo para o que você vai fazer. O grande driver é distância do gasoduto ou distância do seu cliente, preço de energia que você consegue no Mercado Livre ou geração distribuída, preço do GNV, se você for entregar esse gás a grandes distâncias, ou até mesmo preço de outros combustíveis fósseis, como GLP e diesel, preço do gás natural, se você for, porventura, vender para a distribuidora local. Enfim, são uma série de variáveis que atuam no processo na hora que você vai definir entre biometano e bioenergia. Mas o fato é que até 2015, 2016, praticamente só existia bioenergia. E isso é muito fácil de entender, porque a nossa regulamentação de gás só veio depois disso. Então, a partir de 2015, quando a ANP regulamentou o biometano, e a partir das discussões do novo marco da lei do gás, foi aí que as plantas de biometano começaram a ser desenvolvidas e a tomar corpo aqui no país. Então, a gente ainda está engatinhando, né, o mundo inteiro, na verdade, está engatinhando em relação ao biometano, porque até então era muito mais fácil ou mais prático você gerar energia a partir do biogás. Mas hoje, todas as fontes, as pessoas, quase que as indústrias que têm biogás, estão, de alguma forma, tentando viabilizar o biometano. Claro que isso depende também de escala, né? Tem um fator de escala importante aqui. E aí eu peguei, né, a gente é um dos associados da Biogás, então eu peguei bastante informação dentro da associação, e aqui é um overview do que se dá para fazer com o biogás, né? Então, a partir de várias fontes, seja aterro sanitário, seja a agroindústria, seja a indústria de proteína animal, seja a indústria de alimentos e bebidas, seja o próprio resíduo orgânico de grandes geradores e do próprio, né, RSU mesmo, a gente consegue levar essa matéria orgânica para uma central de digestão anaeróbica, né? Que eu vou fazer isso? Quebrar aquelas matérias orgânicas em cadeias menores, liberando o CH4,
A partir do momento que eu tenho o CH4, eu aí tenho aquelas duas rotas, né? Ou eu vou gerar aí uma unidade ou de cogeração ou só de geração. Dando um exemplo um pouco da Veolia, a gente tem hoje 3 unidades de geração de energia a biogás, de aterro sanitário. Ou eu vou purificá-lo, e aí na purificação eu tenho outros desafios, né? Como, por exemplo, composição de H2S, quantidade de nitrogênio, oxigênio que eu tenho no meu biogás. A partir, então, dessa composição, se eu vou ou não ter um armazenamento, né? Difícil, normalmente a gente, quando tem armazenamento, ou vai ser armazenamento em GNC ou GNL, né? Essas são as duas formas mais comuns de se armazenar. A forma de transportar, estava até conversando mais cedo, né? O ideal é realmente que a gente injete o biometano no duto, porque você pegar o biometano para transportar em carreta a diesel vai ficar um pouco meio contraditório com a pegada do que está querendo promover, mas é uma solução, ainda assim, de menor emissão de carbono do que o combustível fóssil propriamente dito. E a partir do biometano, ele pode ser uma matéria-prima para um fertilizante nitrogenado, ele pode ser utilizado como combustível para produzir vapor a alta pressão ou média pressão, ele pode ser usado como calor em processos de secagem, ele pode ser utilizado em diversas formas ou até mesmo substituindo combustível fóssil da sua frota. Se não for sua, pode ser do seu fornecedor, pode ser do seu parceiro, enfim, existem várias formas de se monetizar esse biometano. E aí, falando um pouco de potencial, né? O Brasil, sem dúvida, tem hoje o que a gente chama de pré-sal caipira, né? Todo mundo que já viu alguma coisa referente a biogás já viu esse termo. A gente tem um potencial de produzir em torno de 2 vezes a demanda do país em relação a gás natural. Hoje a gente consome em torno de 60 mil. Só o superenergético já tem essa condição de suprir essa demanda. A gente tem mais 38 milhões de metros cúbicos dia de potencial proveniente de proteína animal. O que seria isso, né? Então, suinocultura, avicultura, são os 2 principais. A produção agrícola em si, então, aquele sabugo de milho, farelo de soja que não está especificada, por exemplo, dentre outras potenciais fontes de matéria-prima, e o saneamento, né, que são os aterros sanitários e as estações de tratamento de efluente. Então, somando isso tudo, a gente tem um potencial de aproximadamente 2 a 2,3 vezes a demanda do Brasil hoje em consumo de gás, quando a gente compara com gás natural. E se a gente for fazer agora uma análise, né, do potencial que eu tenho de biogás com as principais demandas térmicas e energéticas que eu tenho no país, se eu pegar aquele potencial todo e transformar ele em energia, eu estou falando que praticamente 35% da demanda de energia do país poderia ser suprida proveniente de um biogás, um combustível renovável. Ou seja, se eu tenho 70% hoje de hidrelétricas e mais 10, 15% eólica e solar, eu estou falando que eu consigo ter uma matriz 100% renovável sem depender de termoelétricas. Se eu pegar todo aquele potencial e transformar em biometano, eu estou falando que eu consigo substituir 70% do combustível utilizado em frotas a diesel. Então, vou pegar a matriz brasileira, que consome 57 bilhões de litros de diesel ano, e vou substituir por 70% esse diesel, um combustível renovável, CO2 praticamente neutro, em alguns casos negativo. E se eu vou pegar um outro combustível que também uma substituição muito interessante do ponto de vista de carbono, se eu pegar o GLP, a todo o potencial que eu tenho para substituir GLP, eu tenho 4,5 vezes a demanda do consumo de GLP hoje, podendo ser substituído por biometano. Ou seja, o potencial realmente é um potencial muito interessante e que a gente deve, e é por isso que o Brasil se porta como um grande player na transição energética. Então, se eu pegando agora o potencial de bioenergia, né? Se a gente pegar, falando um pouco de custo, né? Quando a gente compara o custo de uma eólica, né, seja ela offshore ou onshore, solar, a termoelétrica eu não vou nem falar porque são muito mais caras do que qualquer planta a biogás. Onde o consumo está distante da geração, e o biogás ele tem uma grande característica de poder
suprir energeticamente na fonte, ou seja, nos grandes centros urbanos, ou em onde tem a indústria que consome bastante energia, eu estou falando de preços muito competitivos, né? O biogás está ali entre a fotovoltaica e o PCH, né? Só que com retornos muito mais, pelo menos metade do tempo, e com disponibilidade não dependendo de chuva, né? Então, as PCHs que estão basicamente a fio, eu dependo de condições de intempéries, e o biogás não, a partir do momento que eu estou produzindo, eu estou gerando. Se eu vou falar do biometano, né, hoje o gás natural em si, ele tem o dilema do ovo e da galinha, né? Não tem gás natural ou gasoduto ou infraestrutura porque não tem a demanda, e não tem a demanda porque não tem a infraestrutura. Então, o biogás ele pode ser um grande indutor de infraestrutura no Brasil. Por quê? Porque os grandes potenciais de geração de biogás estão exatamente fora da costa, né? E se você olhar no mapa, aonde a gente tem os principais gasodutos, é praticamente no litoral brasileiro. Então, o biometano, o biogás, ele pode ser um indutor de infraestrutura nacional, né? Hoje, só 5% da população é provida de gás canalizado. Por quê? Porque eu não tenho infraestrutura necessária para que esse gás interiorize no Brasil. E o biogás ou o biometano pode ser um grande agente indutor para esse mercado. Além disso, né, que se eu voltar a falar de intensidade de carbono, quando eu estou falando de biometano, se eu comparo isso com os combustíveis fósseis, eu estou falando de uma redução de intensidade de carbono em torno de 60% e eventualmente até negativa, né? Porque, por exemplo, o estudo ali da Califórnia, ele calculou a intensidade de carbono do biometano produzido a partir do soro do leite, ele é 200 vezes menor do que quando eu comparo, por exemplo, com o diesel. Eu tenho 255 gramas por megajoule de energia, quando eu comparo o diesel, eu tenho 100 miligramas por megajoule de intensidade de carbono, né? Então, eu consigo deixar minha matriz de fato verde, renovável, né? E quando eu pego o aterro sanitário, nós estamos falando de uma redução de 60%. Ou seja, para a gente atingir aquelas metas de 2030, 2050, o biometano ou o biogás, realmente ele é um agente importante, e o Brasil, com todo esse potencial, não pode deixar passar. Bom, era isso, né? Aqui era mais para provocar todo mundo e trazer um tema, e fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida sobre algum projeto que a gente tenha ou que queiram desenvolver. Lembrando que o biogás ele pode ser produzido por diversas fontes, seja municipais, seja industriais, então a gente fica à disposição aqui. Obrigado.